Quem são os povos que compõem a Europa? E quais são suas verdadeiras origens? Embora os livros de história falem de migrações, tribos antigas e impérios poderosos, a Bíblia oferece uma explicação mais profunda, uma que começa com a família de Noé após o grande dilúvio. Dos filhos de Jafé, conhecido como o pai das nações distantes, vieram os primeiros habitantes da Grécia, Roma, terras celtas, regiões germânicas, áreas eslavas e além. E dentro dessa história encontramos vestígios do plano, da profecia e da direção de Deus. Isso não tem a ver com etnia ou política, mas sim com as origens bíblicas das nações. Então, pegue sua Bíblia e siga essa jornada. Ao final, você descobrirá como as próprias Escrituras descrevem o movimento dos povos e como as origens da Europa estão ligadas ao plano maior de Deus para a humanidade. Tudo começa quando as águas do dilúvio secaram e a arca repousou nas montanhas de Ararat. Um novo capítulo teve início. A terra havia sido purificada e de Noé, um homem de fé, e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, a raça humana começaria de novo. Gênesis 9, 18 a 19 explica que Sem, Cam e Jafé eram filhos de Noé, que saíram da arca, e deles vieram todos os povos da terra. Esses 3 homens se tornaram os ancestrais de todas as nações do mundo. Todos os grupos, línguas e povos, onde quer que estejam, podem traçar suas origens até essa única família. Graças à fidelidade de Noé, Deus deu à humanidade um novo começo. Seus filhos não apenas repovoaram o planeta, eles também carregaram papéis distintos que moldariam regiões e culturas inteiras. Sem, cujo nome sugere fama ou reputação, seria o ancestral de Abraão, Isaque e Jacó, a linhagem escolhida da qual viria a nação de Israel e, mais tarde, o Salvador. Gênesis 11, 10 a 26 detalha essa linhagem sagrada de Sem até Abraão, mostrando como a promessa de Deus à humanidade se desdobraria através desses descendentes. Cam, cujo nome está ligado ao calor ou às terras do sul, se estabeleceria em regiões como a África e partes da Arábia. Sua linhagem incluiu Cush, Misraim, Puti e Canaã, povos que fundaram civilizações antigas como o Egito, a Etiópia e a terra de Canaã. Jafé, cujo nome significa expandir ou crescer, se tornaria o antepassado daqueles que viajaram para o norte e oeste, rumo ao que hoje conhecemos como Europa e além. Em Gênesis 9:27 está escrito que Deus faria Jafé crescer e que ele habitaria nas tendas de Sem. Mesmo na bênção de Noé, vemos Deus traçando o futuro de Jafé, espalhar-se, descobrir novas terras e crescer em influência. Mas também ele se conectaria ao legado espiritual de Sem. Isso significa que o propósito da Europa não estava apenas ligado à terra e território, mas a eventualmente abraçar a fé que começou no Oriente. Muito antes dos estudiosos modernos dividirem o mundo em continentes e culturas, a Bíblia já havia delineado os alicerces da civilização humana. Em Gênesis 10, 2 a 5, encontramos a lista dos filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Está escrito que, por meio deles, as nações costeiras foram separadas em suas regiões, por língua, por famílias e por grupos de povos. O termo traduzido como nações costeiras, em hebraico, Ayim, refere-se não apenas a ilhas, mas também a litorais, penínsulas e territórios distantes a oeste. Para o povo de Israel antigo, esses lugares distantes, além do mar, eram misteriosos e remotos, o que hoje reconhecemos como Europa. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, fica claro que o deslocamento da humanidade pelo mundo não foi um evento aleatório, mas parte do plano intencional de Deus. Cada língua, povo e cultura tinha um lugar no seu plano maior de redenção.
Em Deuteronômio 32, 8, lemos que quando o Altíssimo distribuiu as nações e separou a raça humana, ele o fez levando em consideração os filhos de Israel. Até as fronteiras nacionais foram traçadas em relação ao povo escolhido de Deus. Isso significa que a verdadeira origem da Europa não começa com reis conquistadores ou viagens de exploração, mas com uma promessa feita em Gênesis, um futuro moldado por um propósito divino. De Sem vieram aqueles que receberiam mensagens divinas. De Cam, os primeiros fundadores de sociedades avançadas. De Jafé, os que se expandiriam para os cantos mais distantes do mundo. Cada um carregou uma parte única de uma história maior, revelando que o próprio Deus moldou as nações e suas origens trazem sua marca. Quando os filhos de Noé saíram da arca para um mundo silencioso e renovado, eles eram as sementes de um novo começo. Por meio deles, a terra voltaria a ser povoada, com pessoas, propósito e um plano profético. Agora que vimos como todos os povos descendem de Sem, Cam e Jafé, vamos focar em Jafé, porque seus descendentes eventualmente se estabeleceram naquilo que se tornaria a Europa. Em Gênesis 10:2, os filhos de Jafé são nomeados como Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses 7 nomes pertencem a antigos ancestrais, cujas linhagens deram origem a povos europeus fundamentais. Embora milhares de anos tenham se passado, descobertas da arqueologia, estudos de línguas e as escrituras apontam para seu impacto duradouro nas raízes da cultura ocidental. Começamos com Gomer, cuja família é mencionada desde os primeiros registros históricos. Muitos estudiosos associam Gomer aos Cimérios, um grupo poderoso de nômades que vivia ao norte do Mar Negro e depois avançou para partes da Europa Oriental e Central. Os assírios, no século VIII a.C., os chamavam de Dimirai e registraram suas invasões em regiões como a Anatólia e as montanhas do Cáucaso. Um dos filhos de Gomer foi Askenaz, conforme listado em Gênesis 10:3. Seu nome seria mais tarde associado aos povos germânicos que viviam na Europa Central, especialmente na área onde hoje é a Alemanha e o norte da França. No livro de Jeremias 51:27, o profeta convoca as nações para a batalha, nomeando Ararat, Mini e Askenaz entre elas. Essa menção coloca Askenaz firmemente no norte, ligando-o a regiões centrais no desenvolvimento da Europa. Os descendentes de Gomer se tornariam os ancestrais dos celtas, gauleses e tribos germânicas, grupos que mais tarde formariam a base da civilização ocidental. Em seguida, vem Magog, um nome com um legado poderoso tanto na profecia quanto nos relatos históricos. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, Magog é retratado como uma força poderosa vinda do extremo norte, formando alianças com outras nações para se levantar contra Israel nos últimos dias. Ezequiel 38:2 diz: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Muitos estudiosos conectam Magog aos antigos citas, que viviam nas regiões ao norte dos mares Negro e Cáspio. Esses citas eram cavaleiros e arqueiros habilidosos, temidos tanto na Ásia quanto na Europa. Vários pesquisadores acreditam que os povos eslavos e russos de hoje descendem de Magog. Seus descendentes ocuparam as vastas estepes ventosas da Eurásia, uma terra conhecida por suas planícies frias e amplas, correspondendo à expressão de Ezequiel sobre as partes mais remotas do norte. Ainda hoje, Magog simboliza força e mistério do norte no pensamento profético. Em seguida temos Madai, cujo povo se tornou os Medos, um grupo antigo de indo-europeus que vivia nas regiões montanhosas do que hoje é o Irã. Mais tarde, os Medos se uniram aos persas para formar o Império Medo-Persa, uma força dominante mencionada no Antigo Testamento.
Daniel 5:28 nos diz: Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Situados entre o Oriente e o Ocidente, os medos desempenharam um papel essencial no desenvolvimento da cultura antiga. Sua língua e tradições se espalharam por diversas terras, ligando os povos da Pérsia, da Índia e, eventualmente, da Europa. Muitos estudiosos acreditam que 2 descendentes de Madai vieram as primeiras migrações que formaram a família das línguas indo-europeias, unindo persa, latim, grego, celta e germânico sob uma origem comum. Da linhagem de Madai, o mundo recebeu um caminho de conexão, uma ponte que uniu regiões distantes sob um único propósito divino. Em seguida, temos Javã, cujo nome em hebraico está ligado a Jônia, um antigo assentamento grego ao longo do Mar Egeu, na Ásia Menor. A Bíblia associa claramente Javã ao povo grego. Daniel 8:21 refere-se a um bode peludo como o rei da Grécia, dizendo que o grande chifre representa seu primeiro grande rei. De Javã vieram os gregos, a primeira grande civilização europeia mencionada na Bíblia. Eles influenciaram o pensamento, o governo e a arte, mas sua ascensão não foi inesperada. O profeta Daniel havia profetizado a vinda de Alexandre, o Grande, simbolizado por aquele chifre poderoso, que conquistaria rapidamente e construiria um império que se estenderia por 3 continentes. Os gregos, filhos de Javã, não eram apenas filósofos e guerreiros, mas também aqueles por meio dos quais a mensagem de Deus seria mais tarde compartilhada. De fato, o Novo Testamento foi escrito em sua língua, a língua dos descendentes de Javã. Depois temos Tubal e Meseque, que são frequentemente mencionados lado a lado nos registros históricos. Textos assírios falam de Tabal e Musque, tribos que viviam no que hoje é a Turquia, conhecida na antiguidade como Ásia Menor. Esses grupos eram habilidosos no trabalho com metais e ativos no comércio. Com o tempo, moveram-se em direção ao oeste e ao norte, influenciando áreas que mais tarde fariam parte da Itália, da Espanha e da Anatólia. Ezequiel 27:13 diz: Javã, Tubal e Meseque negociavam contigo, trocavam pessoas e utensílios de bronze no teu mercado. Esses descendentes de Jafé se tornaram artesãos e comerciantes pioneiros na Europa, moldando indústrias com ferramentas e ornamentos de bronze, ferro e ouro. Alguns relatos históricos os conectam até mesmo aos ancestrais dos etruscos e dos primeiros colonos da Península Ibérica, antepassados da moderna Espanha e Itália. Suas habilidades comerciais e artesanais ajudaram a construir a base para o crescimento e a influência da Europa. Por fim, temos Tiras, o filho mais novo de Jafé. Muitos conectam seus descendentes aos trácios, um povo corajoso e guerreiro que vivia nas regiões balcânicas, abrangendo o que hoje é a Bulgária, partes da Grécia e trechos da Turquia. Os trácios eram reconhecidos por sua coragem em combate e por suas ricas tradições musicais e narrativas. O antigo escritor grego Heródoto chegou a descrevê-los como um dos povos mais numerosos de sua época. Soldados trácios serviram nos exércitos tanto gregos quanto romanos, mostrando como a linhagem de Jafé se espalhou profundamente pelo sul da Europa. Por meio de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, a Bíblia delineia as primeiras nações da Europa. Esses nomes listados em Gênesis 10 não são apenas ancestrais, representam previsões de movimentos futuros, línguas e identidades culturais. O que muitas vezes é ignorado na Bíblia, a tabela das nações, é na verdade um mapa do início da civilização. Muito antes de os historiadores rastrearem migrações ou os arqueólogos desenterrarem cidades perdidas, Deus já havia documentado as origens das nações nas Escrituras. O Salmo 24, versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam.
Isso nos lembra que o verdadeiro começo da Europa não está apenas em mitos ou poder militar, mas nos registros familiares de Gênesis, onde a jornada da humanidade após o dilúvio foi guiada pelo propósito de Deus. Desde os picos do Ararat até as margens da Grécia e os densos bosques da Alemanha, os descendentes de Jafé carregaram uma promessa divina de que o mundo se alargaria. Cada grupo se estabeleceu em áreas preparadas por seu Criador. A linhagem de Jafé moveu-se para o norte e para o oeste, alcançando costas e ilhas distantes que mais tarde se tornariam o berço da cultura europeia. Gênesis 10:5 nos diz: desses descendentes, as terras costeiras das nações foram divididas, cada uma com sua própria língua, família e território. O termo terras costeiras das nações vem da palavra hebraica Eyim, que não se refere apenas a ilhas, mas também a litorais, terras distantes e territórios além-mar. Para os autores hebreus que viviam no Oriente Médio, essas ilhas significavam os lugares longínquos, além de sua visão, regiões ao longo do Mediterrâneo, do Egeu e até dos oceanos ocidentais desconhecidos. Essas foram as regiões para onde os descendentes de Jafé se espalhariam, o que hoje conhecemos como Europa. Imagine os filhos de Gomer, Magog e Javã se movendo para o oeste após a confusão em Babel, formando tribos, fundando reinos e moldando novas culturas. Eles seguiram margens de rios e litorais, estabelecendo-se em lugares como a Ásia Menor, a Grécia, a Itália e a Espanha. As primeiras comunidades gregas perto do mar Egeu foram iniciadas pela linhagem de Javã. As tribos primitivas da Itália, aquelas que eventualmente construiriam o Império Romano, podem traçar suas raízes até Tubal e Tiras, nomes que aparecem em antigos escritos do Oriente Próximo. Os povos errantes da Europa Central e Ocidental, os celtas, os gauleses e os primeiros germânicos, ainda carregam o legado de Gomer e Askenaz. Enquanto isso, os robustos citas e tribos eslavas das planícies do norte descendem de Magog. Juntas, essas famílias se espalharam pelo mundo conhecido, cumprindo a promessa de Deus de que, por meio delas, a terra seria novamente preenchida. A leste estava o berço da cultura antiga, Mesopotâmia e as terras pertencentes a Sem. Mas a oeste, além de vastas águas, novas nações estavam surgindo. O termo Ilhas dos Gentios incluía as ilhas gregas como Jônia, Creta e Chipre, as terras da Itália que um dia abrigariam a poderosa Roma, as costas ibéricas conhecidas na antiguidade como Tartessos e Hispânia, hoje Espanha, e ainda mais longe as ilhas enevoadas do noroeste, agora conhecidas como França, Grã-Bretanha e regiões celtas. Cada litoral se tornaria um centro de ideias, força e, mais tarde, fé. Os mesmos descendentes que construíram navios mercantes e impérios poderosos seriam, com o tempo, os que levariam as boas novas da salvação a terras distantes. A forma como esses territórios foram divididos não foi aleatória, seguiu um padrão divino. A lista de nações em Gênesis 10 não é apenas um registro familiar, é a estrutura da intenção de Deus para a humanidade após Babel. Até mesmo as características físicas da Europa, seus rios, cordilheiras e litorais, foram desenhadas com um propósito, moldadas em torno do plano de Deus para redimir o mundo. Nenhum império surgiu por acaso. Cada povo teve um papel na grande história da redenção. Quando Paulo iniciou suas viagens missionárias, ele compreendia isso profundamente. Ele não se via apenas como um pregador individual, mas como alguém enviado a nações inteiras, nações que podiam traçar sua linhagem até Jafé. Em Romanos 1:13-16, ele escreve sobre o desejo de dar frutos entre eles, assim como entre outros povos não-judeus. Ele disse que devia uma mensagem tanto aos gregos quanto aos não-gregos, aos instruídos e aos simples, e declarou com ousadia:
Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os gregos, descendentes de Javã, e os chamados bárbaros, tribos de Gomer, Magog e Askenaz, juntos representavam toda a linhagem de Jafé. As palavras de Paulo mostravam que a antiga bênção de Noé estava se tornando realidade. Jafé agora compartilhava da herança espiritual de Sem, à medida que a Europa começava a receber a mensagem do Messias vinda de Israel. Dos portos movimentados de Corinto e Roma até os litorais cobertos de neblina do norte, o Evangelho iniciava sua jornada pelas nações. Terras, antes cheias de deuses de pedra e rituais antigos, logo ressoariam com cânticos ao único Deus verdadeiro. Isaías 42:10 proclama: Cantem ao Senhor um cântico novo, ressoe o seu louvor desde os confins do mar, das ilhas e de todos os que nelas habitam. Até os profetas previram que um dia as ilhas distantes cantariam louvores a Deus. O que começou como a expansão geográfica de Jafé se tornaria um movimento espiritual, à medida que a mensagem de Cristo se espalhava de Jerusalém à Judéia, a Samaria, e então aos confins da terra. As ilhas dos gentios nunca foram postos esquecidos. Elas faziam parte do plano divino, destinadas a serem lugares onde a misericórdia de Deus brilharia entre as nações. Antes que reis reinassem ou cidades fossem construídas, Deus já havia falado por meio das palavras de um pai. Quando Noé deu sua bênção final, ele não falou apenas sobre seus filhos. Ele profetizou o destino de civilizações inteiras. Como diz Gênesis 9:27, amplie Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu servo. Embora essas palavras sejam breves, elas carregam séculos de significado. Ajudam a revelar não só como a Europa se ergueu, mas também como o plano de Deus para salvar as nações se desenrolou. A palavra hebraica traduzida como amplie é pata, que significa espalhar, estender, abrir-se amplamente. Ela fala de crescimento, movimento e impacto de longo alcance. Uma intenção divina de que os descendentes de Jafé se expandissem muito além de sua terra natal. E a história confirma essa visão. Das costas rochosas do mar Egeu, os filhos de Javã navegaram rumo ao oeste e preencheram o Mediterrâneo. Das terras arborizadas de Gomer e das amplas planícies de Magog, vieram as tribos primitivas que se tornaram os celtas, teutônicos e eslavos. Tubal e Tiras deram origem aos povos itálicos e trácios, construtores das culturas que moldaram Roma e os Balcãs. Gênesis 10:5 diz: Por meio deles, as terras costeiras dos gentios foram divididas por território, por língua e por famílias. A promessa de Deus de ampliar Jafé se concretizou por meio de ondas de migração, descoberta e criatividade. Seus filhos se tornaram navegadores, construtores de impérios, pensadores profundos e reformadores. Dos primeiros filósofos da Grécia aos grandes arquitetos de Roma, dos gênios do Renascimento que reviveram a beleza aos reformadores que reacenderam a verdade, cada capítulo do despertar europeu ecoava as antigas palavras de Noé. Mas essa expansão não era apenas sobre terras, incluía ideias, línguas, fé e propósito. A influência de Jafé cresceu por continentes, mas sempre houve um objetivo maior. A bênção de Noé incluía outra frase: e habite ele nas tendas de Sem. Isso não falava de conquista, mas de união. Habitar nas tendas de alguém significava compartilhar de sua proteção, de suas bênçãos, de seu relacionamento com Deus. Os descendentes de Jafé, nações não judaicas, um dia participariam da promessa espiritual que começou com Sem, o ancestral de Abraão, Isaque, Jacó e, por fim, Jesus. Isaías 49:6 declara: Eu também farei de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Essa promessa ganhou vida quando o Evangelho cruzou para a Europa.
quando Paulo teve uma visão em Atos 16, 9. Passa à Macedônia e ajuda-nos. Aquele momento foi o início de Jafé entrando na tenda de Sem. A mensagem que começou com Abraão começou a se espalhar para os gregos, os romanos e, eventualmente, para todos os povos europeus. Por meio de Jesus, a herança espiritual de Sem tornou-se acessível à linhagem de Jafé. Como diz Efésios 2:12 ao 13, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Na antiga profecia de Noé, vemos dois lados do destino: expansão, a bênção da influência e descoberta, e habitação, o convite à graça e à salvação. A jornada da Europa reflete as duas partes da bênção de Noé. Seu povo alcançou os confins do mundo, expandindo fronteiras e influência. Mas seu maior crescimento não veio por meio da conquista, e sim ao receber o Evangelho, quando os filhos de Jafé encontraram refúgio sob a cobertura espiritual de Sem. Cada igreja construída em solo europeu, cada tradução da Bíblia para uma nova língua gentílica, cada hino ecoando por catedrais distantes, tudo serviu como prova de que a profecia de Noé havia se cumprido. As promessas de Deus nunca são vazias. A mesma voz que declarou o destino sobre os filhos de Noé ainda guia o surgimento das nações hoje. O legado de Jafé incluiu força e sabedoria, mas sua verdadeira grandeza surgiu quando se humilhou diante do Deus de Sem. A expansão da Europa nunca foi apenas sobre terras. Foi parte do plano de Deus para espalhar a redenção, para que, por meio da Europa, a mensagem da cruz chegasse a todas as partes da terra. Como diz Romanos 15, versículos 9 a 10, para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, alegrai-vos, nações, com o seu povo. O que começou como palavras de um pai após o dilúvio tornou-se um roteiro divino para a história da humanidade, mostrando mais uma vez que Deus não apenas permite que nações surjam, ele entrelaça seu propósito na história eterna da redenção. O passado da Europa é mais do que uma lista de reis e impérios. É a história de uma alma em busca de sentido, com a mão de Deus silenciosamente conduzindo a história rumo à salvação. Os descendentes de Jafé construíram civilizações poderosas, as colunas da Grécia, os exércitos de Roma e as tribos ferozes do norte. Alcançaram alturas brilhantes em pensamento, arte e poder. Mas lá no fundo ainda buscavam algo maior, um Deus que não conheciam. Atos 17, 22 a 23 nos conta. Paulo se levantou no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Andando pela cidade e observando cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. A esse que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. Até mesmo as mentes mais sábias da Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, buscavam pela verdade e pelo divino. Honravam deuses do trovão, da beleza e da guerra, mas em seus escritos havia uma saudade por um Criador invisível. Somente a mensagem de Cristo poderia responder a esse anseio. Então, certa noite, na cidade de Troade, Paulo teve uma visão que mudaria a história. Atos 16, versículos 9 a 10 diz: Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, suplicando-lhe: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir, certos de que Deus nos havia chamado para anunciar-lhes as boas novas. Esse clamor, passa a Macedônia, era mais do que um simples pedido de ajuda. Marcava o momento em que o Evangelho entrou pela primeira vez na Europa. Era como se o próprio continente clamasse por luz em meio a seus templos e filosofias. Paulo respondeu a esse chamado e pisou em solo europeu pela primeira vez.
Na cidade de Filipos, Paulo conheceu Lídia, a primeira europeia registrada a abraçar a mensagem de Cristo. Ela era uma mulher de fé e negócios, cujo coração aberto se tornou a porta de entrada para o Evangelho em um novo mundo. Atos 16:14 diz: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, temente a Deus, estava ouvindo. O Senhor abriu seu coração para atender às palavras de Paulo. De Filipos, Paulo seguiu para Tessalônica, depois para Atenas, Corinto e finalmente Roma, levando a mensagem de Jesus ao centro do mundo gentil. Cada cidade ao longo do caminho cumpria a profecia de Jafé, encontrando seu lugar na herança espiritual de Sem. Povos que antes se curvavam diante de deuses como Zeus, Odin e Júpiter, agora se voltavam para a cruz. Templos tornaram-se igrejas, altares de pedra deram lugar a corações transformados. As palavras de Isaías se tornaram vivas em tempo real. Isaías 2:18 diz: todos os ídolos desaparecerão por completo. E assim aconteceu. Um por um, os deuses da velha Europa caíram. O rugido de Thor foi substituído pela voz da verdade. A razão de Atenas encontrou a sabedoria do Espírito de Deus. E o mesmo império que havia cravado Jesus numa cruz passou a proclamar seu nome por toda a sua extensão. No primeiro século depois de Cristo, os seguidores de Cristo já se reuniam em casas em Roma, Corinto e Éfeso. Enfrentavam dificuldades, mas sua fé começou a transformar o mundo. No terceiro século, o cristianismo havia se espalhado por todo o Império Romano. E no quarto, a cruz, antissímbolo de vergonha, tornou-se o emblema de um imperador. Romanos 1,16 declara: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. As mesmas estradas romanas que antes levavam exércitos, agora levavam missionários. A língua grega, antes falada por filósofos, tornou-se a voz das Escrituras. Cidades que um dia ecoaram com o barulho de gladiadores, agora se enchiam com sons de louvor. A mudança foi nada menos que um milagre. Uma terra antes coberta de ídolos começou a formar o coração da cristandade. Catedrais se ergueram onde antes havia templos. Pedras que haviam sido usadas para honrar falsos deuses agora carregavam a cruz. Esse foi o verdadeiro cumprimento da ampliação de Jafé, não pela guerra, mas pela fé, não por conquista, mas pela graça. Colossenses 3:11 diz: aqui não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo nem livre. Cristo é tudo em todos. Pelo Evangelho, as antigas barreiras entre as nações se apagaram. O conhecimento e a força da Europa agora se curvavam diante da sabedoria divina. Quando Noé falou de Jafé habitando nas tendas de Sem, esse momento já estava escrito no céu. A cobertura de Sem, a promessa de Deus através de Israel, agora se espalhava por entre as línguas e terras da Europa. De Jerusalém à Judéia, depois a Macedônia, Roma e, por fim, as ilhas distantes do norte, a mensagem de Deus se espalhou e criou raízes. A Europa, antes mergulhada em crenças pagãs, tornou-se guardiã das Escrituras, traduzindo-as, protegendo-as e proclamando-as por todo o mundo. Reinos surgiram e caíram, mas a fé em Jesus resistiu a tudo. A expansão de Jafé não deveria ser marcada por conquistas militares, mas pela verdade do Evangelho. As antigas palavras de Noé encontraram seu significado mais profundo não nas grandes construções de Roma, nem nas ideias brilhantes de Atenas, mas na silenciosa mudança de corações por todo o continente. Do poder dos impérios ao poder da graça, da adoração de ídolos ao conhecimento do único Deus verdadeiro, o propósito por trás do crescimento de Jafé ficou claro à medida que o Evangelho iluminava as terras costeiras das nações. Com o tempo, a pequena semente da fé plantada na Europa começou a florescer.
cresceu além dos rituais ou tradições, tornando-se um movimento que alcançaria os lugares mais distantes do mundo. As mesmas terras que antes honravam muitos deuses, agora eram responsáveis por algo muito mais valioso: a própria palavra de Deus. Em Mateus 28:19, Jesus disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Esse comando acendeu uma missão santa que a Europa acabaria assumindo: tornar-se o canal por onde o Evangelho fluiria até todos os povos. Nos primeiros tempos, monges na Irlanda, França e Itália copiavam cuidadosamente as Escrituras à mão. Letra por letra, página por página, preservavam-nas em tempos de guerra, doenças e impérios. Trabalhando à luz de velas, esses escribas acreditavam que a palavra de Deus precisava permanecer. Isaías 48 nos lembra: "A relva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." Então, no século XV, algo mudou o mundo. Na Alemanha, Johannes Gutenberg inventou a imprensa, e o primeiro grande livro impresso foi a Bíblia. Já não restritas ao latim, nem guardadas apenas para os padres, as escrituras começaram a alcançar camponeses, artesãos, marinheiros e reis. A imprensa, embora fruto do esforço humano, tornou-se uma ferramenta no plano maior de Deus. O que antes ficava escondido atrás dos muros dos mosteiros, agora enchia as mãos do povo comum. As palavras de Paulo em Romanos 10:18 ganharam vida. A sua voz se espalhou por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. Pouco depois, outro ato ousado sacudiu a Europa. Na Alemanha, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. Esse ato desencadeou uma reforma que mudaria a história. Mas a reforma não era apenas um protesto, era um retorno ao fundamento das Escrituras. Homens e mulheres corajosos arriscaram tudo para levar a Bíblia às suas próprias línguas. Na Inglaterra, William Tyndale. Na Alemanha, Martinho Lutero. Na França, João Calvino. E muitos outros seguiram. Eles criam nas palavras de Jesus em João 8:32. "Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará." E com essa verdade, as nações da Europa começaram a mudar de dentro para fora. A luz que brilhou primeiro em Jerusalém agora alcançava a Grécia, Roma e além, iluminando catedrais, escolas e reinos. Uma nova onda de expansão seguiu, não no pensamento, mas em território. A Europa entrou na era das grandes navegações. Navios partiram da Espanha, Portugal, Inglaterra e Holanda, levando mais do que mercadorias e soldados. Levaram também missionários e a Bíblia. Os descendentes de Jafé começaram a cruzar oceanos, chegando à África, à Ásia e às Américas. Construíram igrejas e escolas, traduziram as Escrituras e compartilharam a história de Jesus com aqueles que nunca haviam ouvido seu nome. Isaías 42, 6-7 diz: "Eu, o Senhor, te chamei em justiça, para seres luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e libertar os cativos das trevas." Essas palavras ganharam vida nessas jornadas. As nações realmente viram sua luz. Das florestas do Congo aos picos dos Andes, das ilhas remotas do Pacífico às margens da Índia, o Evangelho viajou, levado por aqueles que antes estavam fora da promessa de Deus, agora seus embaixadores. A Europa tornou-se o centro das missões globais. A Bíblia inglesa provocou transformação. As missões espanholas levaram a mensagem de Cristo às Américas. Missionários franceses viajaram ao Canadá e à África. Crentes alemães levaram avivamento a lugares distantes. Os povos descendentes de Jafé agora participavam plenamente da missão dada por Jesus. O Salmo 96:3 exorta: "Anunciem sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos." E assim, sinos de igrejas soavam de Londres a Lisboa, de Genebra a Moscou. Bíblias eram impressas em latim, grego,
inglês, francês e muitas outras línguas. O que começou num pequeno canto de Jerusalém agora ecoava em cada idioma da Europa. A bênção de Noé, Deus aumentará Jafé, havia alcançado seu cumprimento global. Os descendentes de Jafé não eram mais apenas construtores de impérios, eram agora portadores da verdade eterna. Mas junto com a expansão veio a responsabilidade e, às vezes, o fracasso. O mesmo continente que levou a cruz também levou a espada. Os navios que carregavam missionários também levavam conquistadores. Em certos momentos, a ganância e o poder distorceram a pureza da mensagem do Evangelho. As próprias guerras da Europa dividiram nações. O orgulho virou opressão. E ainda assim, através de todas as falhas humanas, a fidelidade de Deus permaneceu. Ele continua usando pessoas imperfeitas para compartilhar sua verdade perfeita. Segundo Coríntios 4:7 diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Apesar das quebras na história, a palavra de Deus continuou se movendo, imparável, inquebrável, viva. Ela se espalhou por toda a terra, em toda língua, para todos os povos, porque a missão nunca foi apenas da Europa. Essa missão foi e sempre será o mandamento do Senhor, cumprido através dos filhos de Jafé, que foram ampliados para espalhar seu nome. A Europa foi o instrumento, mas o tesouro que carregava era a palavra de Deus. A terra que um dia recebeu o dom da salvação agora se tornava a ponte por onde a salvação alcançaria o mundo. Do império ao iluminismo, das prensas aos púlpitos, das catedrais de pedra às colônias distantes, a luz do Evangelho continuava a brilhar, alcançando até aos cantos mais remotos da terra. Atos 13:47 diz: pois assim o Senhor nos ordenou, eu te constituí como luz para as nações, para levares a salvação até os confins da terra. E embora a história reflita tanto glória quanto fracasso, uma coisa permanece verdadeira. A palavra de Deus não está limitada por fronteiras, reinos ou tempo. Ela começou na tenda de Sem, floresceu por meio da linhagem de Jafé e ainda hoje alcança todas as nações. Ao longo das eras, impérios surgiram e caíram. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, todos deixando seu legado. Mas as Escrituras mostram que esses não foram apenas poderes históricos. Eram etapas de uma linha do tempo divina, cada uma apontando para o reino final que virá antes da volta de Cristo. Daniel 2:41-43 nos diz que os pés e os dedos da estátua, parte de ferro, parte de barro, representam um reino dividido, com alguma força do ferro, mas também frágil como o barro. Esse foi o sonho dado a Nabucodonosor, uma figura imensa, feita de diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro, cada parte simbolizando um império mundial. A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito de prata os medos e persas, o ventre de bronze a Grécia, as pernas de ferro a poderosa Roma, e os pés de ferro misturado com barro simbolizavam um reino futuro e dividido. É nos pés dessa visão que encontramos uma conexão com o mundo em que vivemos hoje. O Império Romano uma vez uniu a Europa sob um único sistema. Suas estradas ligavam cidades, suas leis moldaram a justiça e sua influência se estendia do Oriente Médio ao Oceano Atlântico. Mas, com o tempo, Roma desmoronou, dividida em metades oriental e ocidental, e depois em nações separadas. Ainda assim, a visão de Daniel apontava para uma versão final desse império que retornaria, não como um único reino, mas como um grupo de nações, fortes como o ferro, mas quebradiças como o barro. Daniel 2:44 afirma: mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que essa profecia aponta para o ressurgimento de uma estrutura semelhante à romana.
uma união entre nações europeias pouco antes da volta de Cristo. E em nossos dias, vemos ecos dessa unidade. Alianças políticas, forças militares conjuntas, economias interligadas, ecos do império que um dia dominou o mundo antigo. O livro do Apocalipse amplia essa visão. Ele descreve uma nova ordem mundial, onde um grupo de governantes entregará sua autoridade a um líder final. Apocalipse 17, 12 ao 13 diz: Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reinos, mas receberão autoridade juntamente com a besta por 1 hora. Eles têm um mesmo propósito e darão ao líder todo o seu poder. Nos últimos dias, 10 líderes ou nações se levantarão, unindo-se numa aliança compartilhada de propósito e influência. Agirão como um só, mas sob a liderança de uma figura maior, a besta, simbolizando uma autoridade global marcada por engano e controle. Essa visão tem levado muitos a observar de perto os esforços modernos de unificação da Europa, seus sistemas políticos e sua crescente influência no cenário mundial. Mas isso vai além da política, é uma mensagem espiritual. A Europa, que um dia foi o berço da luz do Evangelho, voltará a ser um campo de batalha da alma. Será o cenário onde a verdade e a mentira se enfrentarão, onde a luz e as trevas se oporão, onde Cristo e o Anticristo traçarão a linha divisória. O destino da Europa não é apenas econômico ou estratégico, é profundamente espiritual. Pois as mesmas terras que um dia ergueram alto a cruz, em muitos aspectos, se afastaram dela. Igrejas permanecem vazias, a fé desvanecida, e a voz do Evangelho muitas vezes é abafada pelo orgulho e pelo pensamento secular. Como 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4 adverte: Esse dia não virá antes que aconteça a grande apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Essa queda já está em curso. A Europa, que já foi o coração do avivamento, a terra de reformadores, missionários e mártires, hoje lida com dúvidas e indiferença. No entanto, a profecia diz que no capítulo final ela se levantará novamente, não como a Europa de Paulo ou Lutero, mas como a Europa da profecia. Um poder fraturado, porém formidável, que desempenhará um papel central no último grande conflito desta era. Mas a visão de Daniel não termina com uma estátua quebrada. Ela termina com uma promessa de vitória. Uma pedra, não cortada por mãos humanas, atinge a estátua nos pés e a despedaça por completo. Daniel 2:34 a 35 diz: Estavas olhando até que uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmagou. Então toda a estátua foi despedaçada, e a pedra tornou-se um grande monte que encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo, o verdadeiro rei, que retornará, não como mestre ou servo, mas como governante que destruirá todos os reinos humanos e estabelecerá seu reino eterno. Por mais poderosos que pareçam os impérios humanos, todos caem diante do governo de Deus. Apocalipse 11:15 declara: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Somos então lembrados, a história da Europa ainda não terminou. Da promessa feita a Noé, à profecia de Daniel, do Império Romano ao livro do Apocalipse, a Europa continua a desempenhar um papel central no plano de Deus em curso. Sua unidade pode parecer política, mas sua verdadeira batalha é espiritual. Mais uma vez, ela está diante de uma encruzilhada. Seguirá o caminho da besta, buscando controle e orgulho? Ou retornará ao caminho do Cordeiro, buscando arrependimento e restauração? As terras que um dia levaram o Evangelho ao mundo, em breve estarão diante da palavra do julgamento. Mas para os que creem, o fim não é algo a temer, é algo para esperar com esperança. Porque enquanto os reinos dos homens podem ruir, o reino de Cristo permanece para sempre.
Daniel 7:27 diz que o domínio, a autoridade e a grandeza de todos os reinos da terra um dia pertencerão aos santos do Altíssimo. E assim, à medida que a profecia se torna realidade, a história da Europa, como todas as outras, não se encerra com o poder humano, mas com a chegada do Rei Eterno. A jornada da Europa começou perto das montanhas do Ararat, com os descendentes de Noé. De lá, a jornada seguiu pela linhagem de Jafé, absorveu o conhecimento da Grécia e a força de Roma, suportou o sofrimento, brilhou durante a Reforma e enfrentou a ascensão e queda de impérios. Conheceu a fé e a traição, a renovação e a resistência, mas em cada capítulo um propósito permaneceu o mesmo: o desejo de Deus de que todas as terras, incluindo a Europa, encontrem salvação em Jesus, o Filho do Deus verdadeiro e vivo. Gálatas 3:28 nos lembra: em Cristo não há diferença entre raças ou funções, pois todos são unidos nele. Então, não importa onde você viva, Europa, Ásia, África, Américas ou ilhas distantes, lembre-se disso. Você faz parte dessa história contínua. O mesmo Deus que guiou os filhos de Noé ainda guia as nações hoje. O mesmo dom de misericórdia que alcançou praias distantes ainda toca corações em toda parte. Isaías 45:22 diz: voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. A história não é uma sucessão de acasos. Ela é moldada por um plano maior. O Deus, que um dia espalhou os povos pelo mundo após o dilúvio, agora os reúne novamente por meio de seu Filho. Ele convida todas as culturas, todas as línguas e todos os povos a encontrarem unidade, não em reinos terrenos, mas em Jesus. Se esta mensagem tocou o seu coração, clique em curtir, compartilhe com outros e inscreva-se para continuar explorando a palavra de Deus conosco. A Bíblia não apenas nos mostra o passado, ela nos aponta para o futuro. Paz para você e até a próxima.